Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, né? Eu sou o Arachane Jardim, trabalho com teatro, tenho um curso de teatro do oprimido que tem há 10 anos na cidade de Guaíba, né? Por aí muita gente me conhece. Bom, continuando a aula da semana passada, né? A gente falava na pessoa do Augusto Boal, tá? Primeiramente lembrando, né, que todos esses vídeos que estão aí, eles estão gravados dentro dos cursos que estão ocorrendo aqui no Espaço Livre Biguá. Né? Bom, vamos lá. Augusto Boal, né, né, na época da ditadura, ele foi torturado, né, acabou ficando com leucemia e por causa do joelho, né, do problema do joelho dele ter ficado em cima, ficado no pau de arara lá com uma perna só, né? Geralmente fica com duas pernas, já é uma tortura muito grande, né? Aí nesse período ele teve que sair do Brasil, né? E aí ele foi transcorrendo, né, com um método e foi formando toda essa bagagem desse método do teatro oprimido. Né. Naquele momento, assim, os CPCs, que eram os Centros Populares de Cultura, eram os que difundiam o teatro no Brasil, porque eles acharam uma das únicas maneiras, né, por causa da censura da época, né, Boal foi muito censurado, né. Então ele saiu e primeiramente ele foi para a Argentina e lá ele criou o Teatro do Invisível, né? Porque não se podia fazer teatro, né? A ditadura não permitia que fizesse teatro, então ele usou uma cena e o Teatro do Invisível funciona assim, mais ou menos. Se tem uma tal situação, se coloca para as pessoas, mas sem que elas saibam que é teatro, né? E com isso ele veio discutir um problema que havia lá na Argentina, criou isso, né? Ele no Peru, ele criou o Teatro Fórum, né? Que é um teatro apresentado uma situação também, né, de opressão, e aí se coloca para a plateia debater, por isso se chama Teatro Fórum. Só que aconteceu lá que antes de que o público entrasse e intervisse na cena, né, ele fazia de uma maneira assim teatro assembleia, que era o que o Brecht fazia, né, as pessoas debatiam na plateia, mas não entravam em cena, não interferiam diretamente, se reproduzia a cena de novo com as sugestões das pessoas. E lá teve uma pessoa que ficou importunando, né, e eles assim, não, o Boal se sobe aqui então e encaminha essa situação. E aí passou a existir o Teatro Fórum, né. Aí Boal foi para a Europa, né, foi que ele teve que sair daqui das Américas, que todas caíram naquele momento uma ditadura latino-americana aqui. E ele foi para a Europa, né, e na Europa lá ele difundiu o teatro imagem, né, que é a expressão do corpo, né, porque é difícil a comunicação, né, com alguém que tu não conhece, né. Então, e a questão da língua e tudo, né, mas sempre tem a expressão que o corpo carrega que trabalha, né, com isso. No Boal também, na França, né, criou o primeiro centro de teatro oprimido. Aqui no Brasil tem no Rio de Janeiro, né, e no Nordeste tem a fábrica, né, de teatro oprimido, que são posteriores quando ele voltou do exílio. Boal foi muito importante assim porque ele fez seminário de dramaturgia, né, e assim cito uma das pessoas que alguns de vocês talvez conheçam, que é o Dias Gomes, né, que fez várias novelas, assim, né. Por ele, assim, no Arena passou vários atores, assim, de peso, que foram para a televisão, né. A televisão, quando surgiu, chamou esses dramaturgos para trabalhar, e os dramaturgos levaram os atores para a TV, né. Tipo Francisco Milani, Joana Fon,
Diniz Fá, Paulo José, Lima Duarte, Milton Gonçalves, Gianfrancesco Guarnieri, Flávio Migliaccio, Augusto Fagundes, Miriam Muniz, Juca de Oliveira, Celso Frateschi, entre outros, né? O que eu pretendo colocar para vocês? Aqui tem um momento muito importante, né, onde a cultura, não, por causa da censura, não podia falar, então se criou esse movimento aqui, que foi a Feira Paulista de Opinião, né, vários artistas, né, foi um movimento da época e aqui tem esse livro aqui, né. Lembrando que o Boal escreveu esse primeiro livro aqui, né, que a palavra teatro oprimido, ela no início, o Boal não usava esse termo, né. Aí depois a editora sugeriu, né, porque ele era muito amigo do pedagogia do Paulo Freire, né, eram muito amigos, um influenciou o outro, né, não o Paulo Freire influenciou somente o Boal, né. O Boal, assim, né, foi sistematizando vários exercícios, né, e jogos, assim, né, como método de preparo, né, do ator. Ele fez essa luta, essa trajetória, assim, de trazer o teatro para todos, né. Então, esses jogos foram muito importantes e esses jogos, assim, né, mexiam com as pessoas de uma maneira de fazer com que as pessoas se percebam, né, como agentes, assim, como pessoas que têm a teatralidade em si, né, só, vamos dizer, esses exercícios, esses jogos motivam a pessoa a trazer a teatralidade à tona. Bom, vou fazer a colocação da onde vem o termo teatro oprimido, tá? Teatro oprimido, né, não tinha esse nome. A partir do livro que o Boal lançou, né, Teatro e Outras Poéticas, a editora reforçou para ele do que se tratava, né, a forma que ele escreveu, as coisas que ele falava, retratavam muito sobre o oprimido. E porque seria um nome interessante, né, se colocar assim, porque livro e poesia em qualquer estante teria, né, livros com essa temática, né, mas aí essa expressão aí chamava muita atenção. Então a editora, aí Boal diz assim, bom, vocês acham, né, aí ele achou engraçado na época, mas ele, né, não disse, tinha relação, né, com o que ele estava falando, né, por causa dessa democratização do teatro, né, para as classes menos favorecidas fazerem ou irem assistir, né, ele tratava, né, vários problemas né, da classe social, de racismo, de um monte de coisa. Então ele, né, a partir desse livro aqui, né. Bom, eu me lembrei também uma outra coisa, que no Teatro de Arena também o Boal, né, ele por causa da ditadura, né, eles pegavam e exigiam do diretor ou do escritor rever os textos, né, anteriormente. E aí o que aconteceu? O Boal entregava para eles, mas fazia diferente no palco, né? Aí quando os censores começaram a visitar o teatro, assim, aí eles viram, mas isso não estava no roteiro, então eles começaram a proibir, né? Então não ia ter apresentação, porque o roteiro que entregava era... Aí Boal resolveu, pegar notícia de jornal. Aí eles retratavam, encenavam as notícias do jornal, e aí eles podiam proibir aquela, porque na próxima apresentação seria uma outra notícia de jornal. Até que veio, né, o cancelamento, o fechamento total, né? E, bom,
teatro jornal foi a primeira técnica que ele criou, né? Após, né, o exílio, ele foi para a Argentina, né? E lá na Argentina criou o Teatro Invisível, que era, né, fazer uma atuação sem que ninguém percebesse para retratar um problema. E aí as pessoas se tornavam participantes daquele tema ali, né? E aí era levar, né, essa polêmica e aí ver como se resolvia na prática, né? Essa tentativa de encaminhar uma situação, né, de opressão, assim. E para discutir esse tal tema, né? E depois foi para a Europa, mas começou na Argentina pela proibição de não poder se fazer teatro naquele momento lá. Bom, aí no Peru, né, eu estava retomando assim, aí ele, né, fazia o Teatro Assembleia, que é uma coisa que ele aprendeu no Teatro Brechtiano, e lá, por ter uma pessoa entrado em cena, a partir dali ele achou assim, quebrava a quarta parede, né? E é um contexto muito interessante, assim, alguém do público, da plateia, intervir com os atores e aí tentar modificar aquela história, né, encenada ali, né? E criava outras perspectivas, né? Bom, com esse apanhado ele foi para a Europa, né? Na Europa lá, agora no momento não consigo datar, né? Exatamente, acredito que foi o Teatro do Invisível que surgiu primeiro, né? Aliás, o Teatro Invisível não, o Teatro Arco-Íris do Desejo, porque as pessoas, muitas opressões que tinha aqui na América Latina, a Europa já tinha um outro contexto, assim, né, pelo desenvolvimento, né, daqueles países lá, né, seculares, assim. Então eles começaram a notar que as pessoas internalizavam essas opressões e muitas vezes não estavam sofrendo nenhuma opressão naquele momento, mas o comportamento que elas tinham no dia a dia trazia, né, os medos, as coisas que foram sofridas no passado, né. E a mulher do Boal, Cecília Tuman, né, Boal, ajudou ele a construir esse método lá, né. O Boal também utilizou, né, o teatro imagem, porque a cada país, né, tu tinha que usar a linguagem falada, assim, ela dificultava um pouco, né, essa comunicação. Então ele usa bastante do corpo dos atores para expressar aquilo que eles queriam passar, né, aquelas histórias que eles queriam demonstrar, né. Então aí o corpo, sim, como mecanismo, como ferramenta do ator para expressar, né, a opressão. Ele volta, né, com o fim do exílio, com a anistia, o Boal volta para o Brasil, voltando para o Rio de Janeiro, né, de onde ele partiu, de onde ele nasceu e conviveu ali a infância dele, né. Eles criam, né, na Lapa ali o Centro do Teatro do Oprimido, né, uma experiência que já veio anteriormente da Europa, né, com muitos centros de teatro oprimido lá, inclusive hoje tem em Índia, vários países da África, países orientais, né, tá espalhado pelo mundo. Bom, aí esse centro do teatro oprimido, naquele mesmo tempo que ele estava por aqui, ele ganhou como vereador lá, né, no Rio de Janeiro, e ele veio desenvolver o teatro legislativo, que pegava, né, e tentava colocar em cena certas situações, e ele começou a transcorrer de como levava
Me parece que foi assim que ele levava as cenas, né, na própria Câmara de Vereador lá, e aí as pessoas começavam a decorrer do tema e qual é as alternativas que podiam ter. E outra coisa, elas passaram a se tornarem leis, assim, né? Uma lei muito mundialmente conhecida, né, e que se deve a Augusto Boal, é essa lei de proteção à testemunha, né? E isso foi um dos teatros legislativos que ele fez lá, né? Então, mais tarde, assim, né, ele veio a uma outra parte, né, da técnica, ele criou a estética do oprimido, né? Quando eu fiz o curso com ele, né, aqui em Porto Alegre, ainda ele estava em processo, não tinha lançado esse livro, que foi a última obra, né, a última obra que nos deixou, assim, né, o Boal. Aí é isso que aborda, né, toda essa questão cênica, né, imagem, som, toda essa parte plástica e artística que ajuda a conduzir, né, essa questão das encenações, né, e como processos de libertação, de expressão também, né, dos participantes das suas técnicas, né, dos seus jogos, assim. E no momento era isso que eu teria para passar. Eu também gostaria, assim, ó, que vocês fizessem perguntas, sugestões, colocassem alguma coisa que mexeu com vocês, assim, porque eu, né, vou ter o aporte de vocês, assim, como a gente está tendo uma aula nesse formato, assim, né, é muito importante, né, ter esse bate e volta, né, essa resposta, assim. Então curtam o canal, né, então um likezinho, né, se interem, a gente vai colocar pesquisas e também alguma coisa na descrição, assim, né, dê uma olhadinha lá. Então tá, até a próxima com mais novidades, né?